Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma semana que termina e se inicia. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, que possamos passar, Senhor Deus, essa semana na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja nos revigorando, Senhor Deus, trazendo ânimo e força cada dia mais e mais, ó Senhor, não somente para o trabalho do dia a dia, mas principalmente, Pai, para aquele trabalho que não é vão, aquele trabalho, Senhor Deus, em que entesouramos para a vida eterna. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja nos sustentando durante essa semana, nos dando, Senhor, da Tua graça, Senhor Deus, que possamos iluminar esse mundo, Senhor Deus, com a presença de Cristo em nós, possamos, ó Senhor Deus, ser sal e luz nesse mundo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, dos ataques dos nossos inimigos, do mundo, do diabo e da nossa própria carne, e que o Senhor esteja nos sustentando por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, verso de 14 a 20. Chegamos ao final de mais um livro da Escritura, a Epístola do Apóstolo Paulo. Hoje, encerrando essa exposição do capítulo 4, dos versos 14 a 20. Eu vou fazer essa leitura, Os irmãos acompanhem a minha leitura para darmos início à exposição. Verso 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E continuando: todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabei vós, também vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja glória, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse último pedaço nós não vamos fazer nenhuma consideração a respeito dele. Pode ser que provavelmente em uma outra oportunidade, o finalzinho da carta e as saudações finais aqui, mostrando ao apóstolo Paulo, aqueles irmãos que estavam junto com ele, cooperavam juntamente com ele para o Evangelho. Filipenses capítulo 4, verso 14 a 20. Nós vimos que no domingo passado, que nessa sessão aqui, essa sessão vai do capítulo do verso 10 até o verso 20, Paulo escreve sobre a provisão de Deus para as suas necessidades e sobre a ajuda oferecida pela igreja de Filipos. Os comentaristas da Reforma, nessa sessão, concentram-se em duas virtudes cristãs primárias. Eu tinha falado isso anteriormente. O contentamento, que nós vimos na exposição passada, dos versos 10 a 13, e a generosidade, que nós também vimos, de uma certa forma, na última exposição, mas nós nos concentramos na questão do contentamento, que Paulo demonstra aí com a sua situação, ou seja, em toda e qualquer situação, e essa generosidade nós vamos ver na prática, mais propriamente nesses versos que se seguem aqui a partir do verso 14. Para os reformadores, como nós falamos anteriormente, o contentamento é avaliado como sendo baseado na confiança da provisão de Deus. Confiarmos nessa provisão de Deus, sabendo que o Senhor provê as nossas necessidades
e nos coloca numa situação em que Ele vai nos sustentar, em que Ele vai prover aquilo que é necessário para nós, isso nos dá contentamento. E a generosidade, diziam os reformadores, que é fruto desse contentamento, se torna possível quando entendemos que o Senhor é abundantemente generoso para conosco. E geralmente o ser humano é assim, né? Quando alguém é generoso para nós, né, a nossa tendência é sermos recíprocos, né? É sermos também generosos para aqueles que são generosos conosco. Os reformadores entendiam dessa forma, por percebermos a generosidade de Deus para conosco, nós nos tornamos generosos para com aqueles que estão ao nosso redor. E nós vimos isso por meio de alguns textos bíblicos que foram citados na última pregação, Efésios capítulo 3, verso 20, fala da generosidade de Deus para com o suprimento da nossa vida e da nossa alma. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, Salmo 37, 25, o Salmo 23, verso 5 e 6. Nós vimos, por meio desse texto, a bondade, a misericórdia de Deus. Que Deus é bondosamente generoso para conosco, suprindo cada necessidade nossa de forma abundante, tanto para a manutenção do nosso corpo, quanto para a manutenção da nossa alma, com vistas à entrada no reino dos céus. E agora, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a generosidade daqueles irmãos, né? Paulo, nos versos anteriores, ele diz, né? E sumariza dizendo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo que podia passar por toda e qualquer situação, porque Deus estaria o fortalecendo. Deus iria supri-lo e fazer com que ele suportasse as necessidades e dificuldades que estivesse passando. É como se Paulo estivesse dizendo ali para aqueles irmãos que se eles não tivessem enviado qualquer donativo, Deus iria supri-lo naquela situação e que ele estaria contente e satisfeito com isso. E ele se mostra alegre, não pelo donativo em si, mas por aquilo que representava a oferta daqueles irmãos. O que representava aquele donativo. E nesta sessão nós vamos ver essa relação. A relação existente entre o donativo e o apóstolo Paulo, que recebeu alívio de suas necessidades e alegria no seu coração, como consequência do evangelho pregado na vida deles, e aquele donativo, aquela oferta, aquela atitude deles, aquele ato de justiça da parte deles, demonstrava isso, o fruto da pregação do apóstolo Paulo, a relação desse donativo e os próprios filipenses, né? Como eu falei aqui, esse donativo enriqueceu aqueles irmãos. Era um crédito, e essa é a expressão que Paulo vai usar ali, né? Traz consequências, o que nós falamos hoje de manhã, para aqueles que praticam a justiça, aqueles que semeiam a justiça vão colher isso também, né? Era um crédito que eles tinham, e esse donativo com relação a Deus era um sacrifício agradável, foi muito agradável a Deus a atitude daqueles irmãos. E aí o apóstolo Paulo, no verso 14, ele continua dizendo as seguintes palavras: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Aqui nesse verso, Paulo mostra que aquela oferta tinha sido apreciada por ele, e essa oferta foi algo muito agradável. Ele elogia a generosidade daqueles irmãos. O verso diz que eles fizeram bem. Todavia, fizeste bem. Eles fizeram bem partilhando das tribulações do apóstolo Paulo. Ou seja, eles fizeram uma bela e nobre ação. Esse donativo era um sinal de que os filipenses haviam feito das tribulações do apóstolo Paulo as suas tribulações, uma causa comum. E eles demonstraram isso participando realmente delas. Eles tomaram parte na aflição do apóstolo Paulo quando o socorreram em meio às suas dificuldades. E aqui nós vemos uma bela manifestação da comunhão
do povo de Deus, da comunhão daqueles irmãos com Paulo, sentindo as suas necessidades, sentindo as suas próprias dificuldades. E isso o apóstolo Paulo reconhece logo no início da sua carta, lá no capítulo 1, verso de 3 a 5. Ele reconhece essa comunhão desses irmãos, dizendo assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa foi a forma como eles manifestaram comunhão com o apóstolo Paulo, suprindo as suas necessidades. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: é uma boa obra socorrer e ajudar verdadeiros ministros. E ele continua dizendo: veja aqui qual é a natureza da verdadeira compaixão cristã. Não somente estar interessados nos nossos amigos e em suas dificuldades, mas fazer o que for possível para ajudá-los. Eles tomaram parte da sua aflição ao socorrer o apóstolo Paulo em meio a elas. E isso fazia parte da comunhão da igreja. É interessante porque essa mesma comunhão Paulo sentia para com eles, como ministro do Evangelho, quando ele diz que não tinha uma pessoa que na igreja que não sofresse, que ele sofresse também. Não tinha uma pessoa na igreja que se alegrasse, que ele se alegrasse também. E é assim no meio do povo de Deus. E deve ser assim. E se essas coisas não estão acontecendo no nosso meio, se nós não temos sentido compaixão, simpatia e empatia por nossos irmãos, isto mostra que nós estamos em pecado. Somos insensíveis às necessidades daqueles que são irmãos em Cristo, daqueles que comungam da mesma fé conosco, daqueles que vão viver eternamente conosco no paraíso. Tiago questiona a validade da fé se não vier acompanhada de obras. Nós acabamos de ler isso. Ou seja, abra aí Tiago capítulo 2, verso 26. Ações que demonstram no dia a dia a prática de uma profunda profissão de fé verdadeira. Olha o que ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz que nós fomos criados novas criaturas. Efésios capítulo 2, verso 8. Fomos feitos em Cristo Jesus novas criaturas para quê? Para prática, para viver por meio daquelas obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo, e que representam a justiça de Deus, a verdadeira humanidade, uma vida de santidade, refletindo a imagem de Deus por meio das nossas vidas. Utilizando aqui esse contexto de Tiago, aqueles que não agem dessa forma são os que dizem, como Tiago usa lá na epístola, no capítulo 8, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Paulo se alegra, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a vosso cuidado a meu favor. Percebam que a alegria do apóstolo Paulo não era necessariamente por aquilo que ele estava recebendo, mas por aquilo que representava esse donativo na vida daqueles irmãos. E Paulo se regozija, se alegra grandemente, porque era evidência do carinho deles por ele e do sucesso do seu ministério entre eles. Eram os frutos
do ministério do apóstolo Paulo, da pregação do evangelho, falando de uma forma mais precisa, que estavam sendo evidenciados e demonstrados numa vida de prática, de uma profissão de fé verdadeira na vida daqueles irmãos. Matthew Henry diz o seguinte: quando o fruto da caridade deles se tornou abundante para o apóstolo, parece que o fruto do seu ministério se tornou abundante no meio deles. Ou seja, eles dessa forma evidenciaram os resultados da pregação do evangelho por meio do apóstolo naquela igreja. E é interessante nós compararmos aqui, porque o ministro, ele é chamado de pai da igreja. E na realidade, ele é chamado dessa forma porque ele é o líder. Porque ele é chamado por Deus para estar à frente daquela congregação, daqueles irmãos, e como um pai suprir as suas necessidades. Ou seja, na realidade ele é um representante de Deus, um embaixador de Deus no meio da igreja, como todos nós somos no mundo, mas em especial o ministro tem essa função. E é interessante que quando um ministro, como um pai, vê que você ensinou o seu filho uma determinada coisa, e ele está fazendo aquilo direitinho, da forma como você ensinou, a sua alegria é tremenda, porque você vê que o seu filho aprendeu aquilo que você ensinou, e aquilo é bom para ele. Esse sentimento é o sentimento que Paulo tem aqui como ministro. Ele se sente alegre, ele se sente satisfeito. Você vê João escrevendo aquelas igrejas ali, João foi um dos pastores de Éfeso, e a sua epístola é direcionada a igrejas que ele pregou e influenciou, e ele fala sobre isso: filhinhos, a alegria que ele tem de ver os seus filhos andando na verdade, a alegria que um ministro tem de ver que uma igreja em que ele ministrou, em que ele ensinou, em que ele instruiu, produzindo os frutos daquela pregação e daquele ensino que foi trazido àquela igreja. E a satisfação, a alegria, é essa satisfação e alegria que o apóstolo Paulo tem, dupla, por ver isso, e por ver isso se confirmando na vida dele. Mas olha o que o verso 15 e 16 vão nos mostrar, as circunstâncias em que essas coisas acontecem, onde ele diz assim: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aqui nós estamos vendo as circunstâncias em que esse auxílio aconteceu. Os irmãos de Filipos ouviram que Paulo passava por tribulações em Tessalônica, e a ocasião se deu quando Paulo parte. Abram aí Atos capítulo 17, versos de 10 a 14, quando Paulo parte da Macedônia, tendo que sair apressadamente de Tessalônica, permitindo para que ele continuasse o seu trabalho em outros lugares. É o que você vê logo no verso 10, diz assim: logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, eles foram mandados às pressas. E aí o texto diz que chegando em Bereia, eles pregam a palavra de Deus. Verso 13, mas os judeus de Tessalônica, da onde eles saíram correndo, e provavelmente essa saída dispendiou o quê? Um esforço não somente físico, mas financeiro também. E Paulo teve que sair rapidamente de uma cidade para outra. E aí logo que os judeus chegaram, os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por eles também em Bereia, foram excitar o povo e perturbá-los. Por quê? Porque as coisas tinham sido difíceis em Tessalônica. Se você pegar os primeiros 6 versos, verso de 1 a 6 do capítulo 17, nós vamos ver isso. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. As viagens do apóstolo Paulo eram viagens
dispendiosas. E quem que mantinha essas viagens? Da onde vinha esse dinheiro? Às vezes nós olhamos aqui e não vemos isso, não conseguimos perceber essas coisas, mas eles estavam sendo enviados, as pessoas estavam ajudando ele financeiramente. E aí a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia quando chegava nesses lugares, ia para a sinagoga e pregava na sinagoga, expunha as escrituras. E lá no verso 5 ele diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, porque muitas pessoas deram ouvidos à pregação do apóstolo Paulo, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuraram trazê-los para o meio do povo. Ele queria o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele, Silas provavelmente, e outros também. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E o que acontece aí do verso 6 ao verso 10? Esse pessoal pega o apóstolo Paulo e some com ele. Fala: Paulo, foge daqui. E essa saída é uma saída inesperada. E Paulo está falando desse momento difícil aqui, em que a única igreja que se associa a ele naquela situação é a igreja de Filipos. Verso 16: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Nenhuma igreja, verso 15, se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Percebam aqui que essa ajuda ocorreu somente por esses irmãos, e não uma única vez, mas duas vezes. A igreja de Filipos era uma igreja jovem, uma igreja recém-nascida, e já tão pronta e espontânea em prestar socorro, aos missionários, aos pastores, aqueles que estavam trazendo o evangelho, sustentá-los nas suas dificuldades, já desde jovem. Eles tinham essa disposição. Isso demonstra a graça de Deus no coração desses homens. Existe uma expressão, eu não sei se é uma piadinha ou se é vamos dizer assim, um provérbio, um pensamento meio irônico, que a última coisa que é convertido na vida de uma pessoa é o bolso. É o que dizem. E parece que isso é uma realidade para muitos. Não é só o bolso, é a questão de você se doar para uma outra pessoa. Porque não é só dinheiro. Quando a gente fala em bens materiais, a gente não está se referindo somente a dinheiro. Se manifesta mais dessa forma. Mas às vezes de compartilhar aquilo que nós temos, com os nossos irmãos, a nossa hospitalidade, como nós somos resistentes a esse tipo de coisa. E nós precisamos entender que o Senhor é Senhor das nossas coisas, dos nossos bens, daquilo que nós temos. E Ele nos dá em abundância para que possamos ajudar aqueles irmãos que necessitam da nossa ajuda, para que possamos ser, em momentos de falta, o suprimento na vida dos nossos irmãos em Cristo. E é dessa forma que Deus estará suprindo a sua igreja. Às vezes a gente pensa que essas coisas vão cair do alto, e até caem, mas não dessa forma. Elas caem do alto por meio dos nossos irmãos, que vão nos amparar, que vão nos ajudar, que vão compartilhar dos seus bens, movidos pelo sentimento de comunhão e de necessidade que os nossos irmãos têm nas suas dificuldades, mostrando o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Matthew Henry faz
o seguinte comentário sobre essa situação. Ele diz assim: eles não somente mantiveram confortável o apóstolo Paulo enquanto esteve com eles, mas quando partiu da Macedônia, enviaram amostras de sua bondade para ele. E isso ocorreu quando nenhuma outra igreja o fazia. Ninguém além deles enviou uma coisa material ao apóstolo, como consideração ou recompensa do que tinham ceifado das coisas espirituais. Quando se trata de obras de caridade, estamos prontos a perguntar o que outras pessoas fizeram, mas a igreja dos Filipenses não era assim. Henry, um professor e pastor puritano do século XVI, ele faz um comentário interessante a respeito daqueles que ministram coisas espirituais. Ele diz assim: observa o motivo pelo qual ele elogiou os filipenses acima de outras igrejas da Macedônia, que foi o cumprimento daquele dever cristão de ministrar a ele coisas temporais, embora ele lhes tivesse concedido coisas espirituais. Disso observa a seguinte lição para nós: quando as coisas espirituais nos forem concedidas, ali devemos ministrar coisas temporais. Quando o ministro nos ensina a palavra, ali devemos levar em consideração a sua manutenção. É triste nós vermos no meio do povo de Deus, não poucas, mas muitas igrejas que não zelam pela manutenção dos seus ministros. E homens que se desgastam, homens que se desgastam no Evangelho, homens que se esmeram, que lutam pela igreja, que oram pela igreja, que trabalham pela igreja, que pregam, que ensinam, que se desgastam. Como a gente vê esse tipo de atitude de muitas igrejas, às vezes pagando um salário, podendo ter condições irrisórias ao pastor, deixando em condições assim vergonhosas, chegam até a ser vergonhosas, Os missionários da igreja, as pessoas ao invés de se envolverem de uma forma que possam glorificar o nome do Senhor, envergonham o nome do Senhor com o seu suposto envolvimento com pessoas que estão se dedicando exclusivamente a isso e que necessitam do sustento da igreja. É vergonhoso ver isso. Eu fui seminarista, e vivenciei muito essa situação, tanto da bondade da parte do Senhor sempre, mas tanto da bondade dos irmãos, quanto do desprezo dos irmãos, da falta de consideração com relação a isso. E outras histórias que conhecemos, que nos entristecem, e mostram como nós somos mesquinhos com relação a essa situação de irmãos que estão dedicando as suas vidas exclusivamente para a edificação da igreja. Mas sabe o que torna ainda maior a honra que Paulo lança sobre esses irmãos? É o fato deles serem a única igreja justa e generosa com o apóstolo Paulo. É engraçado porque eu vejo às vezes, de vez em quando eu me encontro com uma pessoa que a família era da igreja e por motivos se desviaram, lógico, falta de fé, se desviaram, e hoje somente o pai e um dos filhos estão na igreja, e a sua esposa está distante do evangelho, não quer saber, e ela fala, quando o marido conversa com ela sobre isso, ou quando algum pastor vai falar com ela fala da igreja, que a igreja é uma igreja injusta. A igreja os crentes da igreja são mesquinhos, e abandonam o evangelho por causa disso. Agora me diz, qual é a relação que tem o evangelho com os crentes? Nenhuma. Porque a fé é algo individual. Se eu não dou testemunho do evangelho, isso não quer dizer que o evangelho seja uma mentira. A mentira não é evangelho, a mentira sou eu.
E homens como o apóstolo Paulo, homens que se dedicaram ao Evangelho, e muitos outros que nós conhecemos, né? E que receberam da mão desses homens, que recompensa? Desprezo, muitas vezes, a rejeição. Né? Por quê? Porque eram homens fiéis à palavra de Deus. E por serem fiéis, foram rejeitados. Mas isso não torna o verdadeiro crente revoltado com o Evangelho. Pelo contrário. Essas coisas demonstram o quanto é importante sofrer por causa do Evangelho. E era isso que Paulo vivenciava cada dia nas suas vidas. Nas perseguições, nas dificuldades, né? Nas traições, seus próprios irmãos se voltando contra eles, provavelmente próprios discípulos naquele tempo em que ele era fariseu, né? Perseguindo agora aquele que foi perseguidor, mas em momento algum ele atribuía isso ao Evangelho, né? Mas atribuía quem? Ao pecado, ao nosso pecado, né? Nós não devemos nos escandalizar com essas coisas de forma que joguemos tudo no mesmo pacote, e achemos que por causa da falta de testemunho ou falta de uma profissão de fé verdadeira de uma pessoa, de um grupo ou até de uma igreja, o Evangelho seja mentiroso. Tá? Como diz a palavra de Deus, seja mentiroso todo homem, verdadeiro o Senhor. Isso é somente uma desculpa esfarrapada para aqueles que não têm um compromisso com a fé cristã. Mas olha o que Paulo continua dizendo no verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Percebam que o apóstolo Paulo, inicialmente, ele diz assim: vocês fizeram muito bem se associando a mim. A atitude de vocês foi justa, foi correta, foi louvável, foi uma atitude nobre. E em que situação? Em situação em que ninguém, somente vocês, somente a igreja de Filipos, e provavelmente a igreja de Filipos é a segunda ou terceira igreja que o apóstolo Paulo estabelece. Nós temos aí a igreja da Galácia, Listra, Icôncio, Derbe, que era a região da Galácia. Depois Paulo vai para essas regiões, para Filipos. Aí depois ele vai para Tessalônica e vai para a Bereia. E quando ele vive essa problemática ali em Tessalônica, ou seja, ele está trabalhando ali para o reino de Deus, e nenhuma igreja anterior a isso o ajudou naquela situação, sabendo da sua situação, da sua dificuldade. Filipos foi e se juntou ao apóstolo Paulo, porque entendia que faziam parte do mesmo ministério, apesar de não estarem lá fisicamente com o apóstolo Paulo. E a preocupação de Paulo é demonstrada aqui, a preocupação dele, o louvor dele, é para que eles entendessem que aquilo estava aumentando, ou seja, aquilo estava trazendo graça e bênção na vida deles. E essa era a alegria de apóstolo Paulo. E Paulo demonstra aqui, por meio dessas palavras, algo que nós já citamos anteriormente, um receio de ser mal compreendido, quando ele fala desses donativos recebidos. Por isso que ele reforça tanto isso, digo isso não por causa da pobreza, não que eu procure o donativo. Paulo fazia questão de mostrar qual era a sua intenção principal. E por quê? Porque isso se deve ao fato dos inimigos do apóstolo Paulo sempre quererem achar motivos para desqualificá-lo. Se ele aceitava um donativo, seus opositores acusavam-no de egoísta e avarento. Esse homem só pensa em dinheiro. Se ele não recebia o donativo, acusavam-no de fazer espetáculo com uma falsa humildade. Olha, apóstolo Paulo, um falso humilde. Olha, ele está aí querendo mostrar esse seu lado, e não receber um donativo e tal, homem orgulhoso. E nós vemos isso,
nas muitas cartas que o apóstolo Paulo escreve, lá em 2 Coríntios, por exemplo, no verso 11, no capítulo 11, verso 7, ele diz assim: cometiam porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vós fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Lá no capítulo 12, verso 4, ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Paulo entendia que aquela igreja tinha um problema nessa área. Eles eram ingratos com relação a isso. E Paulo queria mostrar para eles que ele não estava ali envolvido no evangelho por questões financeiras. E fazia questão de, nesse momento, ser sustentado por si mesmo. E não depender da oferta daquela igreja. Porque aquela igreja não iria entender isso, por causa da sua extrema avareza. E ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Provavelmente ele fala isso porque essa era a acusação que faziam contra ele. Mas procura vós outros. Ele fala uma coisa que de vez em quando eu repito: não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, 5 e 8, Paulo diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A verdade é que não usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. A preocupação do apóstolo Paulo, até com a atitude dele, de demonstrar que o interesse dele não era no donativo, ele estava alegre com aquilo, porque aquilo supriu a sua necessidade, mas se eles não tivessem dado, o Senhor ia suprir as suas dificuldades, como tinha suprido até aquele momento. E ele ficava alegre com aquele donativo, não só e exclusivamente porque supriu as suas necessidades físicas, mas porque aquilo representava a justiça de Cristo na vida daqueles irmãos. Ele estava interessado não no donativo, mas nos doadores. Por isso ele diz: o fruto que aumente o vosso crédito. E é interessante que as palavras que Paulo usa aqui são palavras com sentido comercial: conta, crédito, que dá a entender que a oferta oferecida era realmente um investimento como crédito na conta dos filipenses, um investimento que lhe acrescia paulatinamente ricos dividendos a essa igreja. E que ricos dividendos era esse? Esses são os frutos do objeto do interesse de Paulo, a justiça de Deus manifestada na vida deles por meio das suas ações. E essa ação demonstrava uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Os frutos decorrentes de uma verdadeira conversão. Filipenses capítulo 1, verso 11, Paulo cita esses frutos. Ele diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele também cita esses frutos advindos de uma vida transformada em outras cartas, em Romanos capítulo 7, verso 4. Ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo, para pertenceres a outra, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aquela igreja estava frutificando para Deus no momento que estava contribuindo com o apóstolo Paulo, suprindo as suas necessidades no momento de provação. Efésios capítulo 5, verso 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em bondade e justiça e verdade, e a atitude daqueles irmãos em contribuir e auxiliar o apóstolo Paulo nas suas necessidades demonstrava esse fruto que demonstra a bondade, a justiça e a verdade de Deus, que é agradável ao Senhor.
provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aqui nós estamos vendo, e é essa alegria do apóstolo Paulo, aquilo que nós falamos hoje de manhã. Aquele que semeia justiça vai colher essa justiça. No contexto aqui de Filipenses, nós podemos dizer que uma oferta dada de modo correto sempre vai enriquecer o doador. E é isso que a Escritura nos fala. Ela nos fala dessa realidade. Aquele que exerce justiça, ele está entesourando para Deus. Abra Provérbios capítulo 11, verso 25. Olha o que a palavra de Deus diz. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Abra Provérbios capítulo 19, verso 17. Olha o que a Escritura vai dizer. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se nós fôssemos comparar todos esses textos com o que o Senhor diz em Lucas, na narrativa de Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4, que é a oferta de uma viúva pobre, nós vamos perceber o que representa essa justiça. Porque essa justiça é fruto de um coração transformado. E a evidência disso não está naquilo ou na quantidade que você dá, mas no seu coração. Porque os filipenses deram da sua pobreza. Eram pessoas pobres. Era uma igreja pobre. Mas o Senhor, quando nos retribui, a Escritura vai dizer que Ele nos retribui segundo a sua riqueza. O capítulo 21 de Lucas mostra uma narrativa que uma certa viúva pobre entra no templo e eles veem ali ela lançar, o Senhor Jesus vê ali ela lançar 2 pequenas moedas. E anteriormente a ela, muitas pessoas iam e estavam lançando muito dinheiro no gasofilácio, provavelmente quantias que sobrepujavam em muito a quantia daquela mulher. Mas o Senhor louva a atitude daquela mulher. No verso 4 diz assim: porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aí nós estamos vendo que a justiça, essa justiça que provém da fé, ela vai ser demonstrada por meio do quê? Do nosso coração. E não da quantidade daquilo que nós oferecemos. Porque a igreja de Filipos supriu as necessidades do apóstolo Paulo com seus poucos recursos. Mas Deus supre as nossas necessidades abundantemente, conforme a sua grande riqueza. William Hendricks aponta em seu comentário alguns frutos colhidos por esses doadores. E era isso que Paulo estava falando aqui. Ele diz que os frutos colhidos por ações de justiça são uma boa consciência, a certeza da salvação, a rica comunhão com outros crentes, uma ampla visão das necessidades e interesses da Igreja Universal,
um aumento da alegria e do amor, um alto grau de glória no céu e o louvor no dia do juízo. Por isso a alegria do apóstolo Paulo com aquela atitude. Porque muitas vezes nós somos mesquinhos e o nosso interesse é somente no numerário, naquilo que supriu as nossas necessidades. Nós muitas vezes não percebemos que aquela oferta representa uma atitude do coração, uma evidência da graça de Deus na vida daquelas pessoas. A gente que vai fazer palestra aí em muitos lugares, muitas igrejas nos dão ofertas, algumas não dão, não têm condições, às vezes pagam as nossas refeições, a nossa estadia e tal, e a gente não vai com o propósito de receber oferta. Lógico, a gente não tem esse propósito. Se bem que as ofertas são bem recebidas e muitas delas chegam em boa hora, suprindo algumas necessidades e até mimos nossos. Mas é interessante que quando a gente vai numa igreja, como fomos uma certa vez, a igreja não tinha condições de nos dar uma única oferta. E aí eles dão. Às vezes eu choro. Você lembra quando a gente foi aqui em Anchieta? Fomos em Anchieta e a gente estava cansado e tal, viemos de uma semana, um sábado conturbado e tal, e fomos lá, e recebemos esse convite. Eu até falei assim, olha, vamos receber esse convite, é uma igreja pequena aqui, uma igreja pobre e tal, vamos lá. E aí chegamos lá, falamos na igreja e tal, uma igreja simples, assim, estava em construção ainda, os tijolos e tal, você vê que as pessoas eram simples e tal, tinha um jantar lá, eles deram um negocinho pra gente, a gente até saiu um pouco antes do jantar, a Simone estava muito cansada, estava meio adoentada, e eles, não, peraí, nós vamos preparar a refeição para vocês, tivemos que ficar lá e comer a refeição, e eles no final ainda deram uma oferta. Sinceramente, eu naquela hora eu fiquei com, eu senti assim, uma coisa no meu coração, me deu vontade de chorar. Por ver a atitude, a simplicidade daqueles irmãos retribuindo aquilo que Deus fez na vida deles e nos usou como instrumento. E até ele, pastor, quando o senhor puder, não, pode nos chamar, quando vocês quiserem, a gente volta aqui para falar para vocês e tal. E essas coisas às vezes mexem tanto com o nosso coração, porque você vê a atitude de gratidão a Deus por aquilo que eles ouviram, pela palavra que foi pregada, pelo instrumento, pela instrumentalidade do Espírito Santo em ouvir aquelas coisas. E nós, simples instrumentos, somos alvo daquilo que Deus fez na vida dele. Isso é tremendo. E é isso que o apóstolo Paulo estava sentindo aqui, nesse momento. E sabe o que ele diz para aqueles irmãos? Ele diz que aquela atitude deles era sacrifício de aroma suave. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nossos atos de bondade, nossa generosidade, são ofertas sagradas a Deus. Deus aceita como se fosse para Ele, como um sacrifício dado a Ele. Abra aí Mateus capítulo 25, verso 34 a 40. E ele diz que isso que nos é dado, Ele recebe como uma oferta suave. Essa oferta suave, muitas vezes no Velho Testamento, era uma oferta para trazer gozo ao coração, alegria ao coração de Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos discípulos, a um dos meus filhos, pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Todas as vezes que agimos dessa forma com os nossos irmãos, estamos fazendo isso para o próprio Deus, porque entendemos que nós somos irmãos em Cristo, que somos filhos de Deus. E como um pai que se sente grato quando alguém ajuda o seu filho, Deus é grato e recebe aquilo como se fosse para si mesmo, o que fazemos para aqueles que são seus. Tem até um ditadozinho popular que diz: quem beija meu filho, a minha boca adoça. É mais ou menos isso. Paulo descreve como oferta ao próprio Deus, como aroma suave, um sacrifício oferecido a Deus, aceitável e muito agradável. Esses donativos são aroma de suave perfume, uma oferenda, uma oferta a Deus. E essa oferta da parte de Deus se torna uma oferta muito ingrata e muito agradável a ela, e são comparadas às ofertas, as mesmas ofertas no Velho Testamento. As ofertas que representavam uma resposta ou a consequência da graça, da gratidão de Deus, do homem, por aquilo que Deus fez na vida dele, por reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua graça, o seu perdão. E é nessa mesma condição que o Senhor coloca, e aqui nós estamos vendo isso, esses sacrifícios, ou seja, esses atos de justiça da nossa parte. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 4, nós vemos que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, quando eles foram oferecer diante do Senhor um sacrifício. O sacrifício de Abel foi mais excelente. Algumas pessoas dizem pelo que ele ofereceu, mas não. A Escritura vai mostrar claramente, era a atitude no coração de cada um. Abel oferece aquilo que ele tinha de melhor, enquanto seu irmão oferece qualquer coisa, e ele foi rejeitado. O sacrifício de Abel era mais excelente. A oferta de Noé, que nós citamos hoje, em Romanos 8, 21, e por causa dessa oferta o Senhor decidiu não destruir esse mundo por meio das águas. Ele disse: sempre vai haver estações frutíferas, e eu não destruirei o homem mais dessa forma. Por quê? Porque ele recebeu como agradável aquele sacrifício de Noé. Lá em Gênesis capítulo 8, verso 21, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse. Ele fala: não mais destruir o homem por meio das águas. As ofertas dos israelitas, quando no estado de ânimo correto, apresentavam seus holocaustos. E aí nós vemos lá em Levíticos capítulo 1, verso 9 e verso 13, quando ele diz assim: porém as entranhas, as pernas dos sacerdotes lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Porém as entranhas, as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E nós vamos ver que os crentes em geral, ao dedicar as suas vidas ao Senhor, é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16, que isso é o bom perfume de Cristo em nós. E aí nós podemos dizer que uma oferta é realmente aceitável diante de Deus quando o motivo que move o doador é piedoso, representa a intenção do nosso coração como fruto de uma fé salvadora. E é isso que nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 4.
Quando a palavra de Deus diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela também ele mesmo, depois de morto, ainda fala. O autor de Hebreus aqui atribui aos ofertantes o mérito de um espírito reto, isto é, de uma atitude de fé, de amor e de gratidão a Deus. E era isso que aqueles irmãos ali demonstravam, e esse ato ali da igreja, daqueles irmãos de Filipos, não era um mero ato de simpatia demonstrado a um amigo em necessidade, mas era uma genuína oferenda apresentada a Deus para promover a sua causa, e dessa forma o apóstolo Paulo, como representante de Deus, recebe a sua oferta. E essa é a razão, porque a ação daqueles irmãos era tão grande e tão bela. Lembram que eu falei hoje de manhã sobre isso? Porque nós vemos atos de bondade do ser humano de forma indiscriminada. Eu citei até comigo, ali na padaria, do pão. Eu poderia citar outros atos de bondade que nós vemos aí na sociedade. Mas sabe qual é a diferença desses atos de bondade, que também representam a misericórdia de Deus, uma graça comum? Qual é a diferença deles para nós? Que quando nós agimos assim, nós estamos agindo conforme a nossa natureza transformada. Nós agimos assim em resposta àquilo que Deus fez por nós e como consequência daquilo que Deus fez por nós. É muito diferente. Porque nós temos em Cristo a razão dessas coisas. João Calvino, em seu comentário, ele diz que fazer o bem e compartilhar são chamados sacrifícios agradáveis a Deus. Por isso, a generosidade dos filipenses em avaliar a pobreza de Paulo é um sacrifício de aroma suave. E por isso também as obras dos crentes são sacrifícios espirituais. Servir a outras pessoas faz parte de uma vida de adoração ao Senhor. Nossos atos piedosos tornam-se parte da adoração que devemos a Deus. Deus se agrada em receber de nossas mãos esses atos de piedade, tendo prazer nelas e aceitando-as como um aroma suave. Henry Eyre faz um comentário sobre isso. Ele diz assim: a recompensa deles estava em Cristo Jesus. Com isso ele dá a entender que Deus os recompensa por sua generosidade para com ele, não por causa do mérito de suas obras, mas por causa de Cristo e somente pela graça. Disso observo como as promessas de Deus no tocante à recompensa pelas nossas obras nos são concedidas. As promessas são feitas e são cumpridas somente em Cristo, de modo algum pelo mérito de nossas obras vistas ou previstas. Nele Deus, desde o princípio, nos amou e fez para nós todas as suas promessas amorosas, de suas doces misericórdias, e nele, ele agora em parte as cumpre, e em parte no porvir as cumprirá por meio de suas riquezas em glória. Por isso o apóstolo Paulo se alegrava, e por isso Paulo dizia: eu me alegro porque isso, porque vocês estão entesourando para a vida eterna. Esse é o melhor investimento. E é o maior investimento que você pode fazer na vida de um homem. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: vocês estão dando aquilo que vocês não têm. Ou seja, nas suas dificuldades, na sua pobreza. Aquela igreja é uma igreja pobre. E a atitude de gratidão a Deus e aqueles irmãos era tão grande que a resposta do apóstolo Paulo a essa atitude é fazer com que eles recebam muito e muito mais daquilo que eles deram.
E é interessante porque isso mostra o completo desprendimento. Porque nós somos pessoas que desejam sempre reter, nunca dar. E até mesmo quando somos agraciados por alguém e temos aquele sentimento de recompensa, nós muitas vezes queremos recompensar, mas não queremos recompensar tanto assim. E Paulo aqui, ou seja, o reconhecimento de um crente da abundante graça de Deus na sua vida por meio dos seus irmãos, faz com que ele clame ao Senhor para que esses recebam muito e muito mais aquilo que deram. Ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando Paulo se aproxima do final dessa epístola, ele assegura para esses irmãos que Deus vai suprir cada uma de suas necessidades. E nesse contexto, nós podemos reconhecer o cuidado amoroso de Deus para com o apóstolo Paulo, seu servo. Paulo, que tinha se revelado na vida dele de uma forma tão maravilhosa na situação em que ele vivia. E olha que o testemunho que Paulo dá sobre isso, lá em 2 Timóteo, a maneira como Deus agiu com ele, iria agir com aqueles irmãos. Quando ele diz assim: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Da mesma forma que Deus foi abundantemente misericordioso, suprindo todas as suas necessidades para que o Evangelho fosse cumprido, é dessa forma que ele iria agir para com aqueles irmãos. Da mesma forma, essa mesma compaixão de Deus atingiria aqueles irmãos com as bênçãos de Deus. Diz: meu Deus há de suprir. E essas palavras são bastante significativas para o apóstolo. Quando ele fala de meu Deus, demonstra um sentimento de pertencer a Ele, de filiação, mas também de compaixão, bondade e misericórdia. Ele não suprirá simplesmente cada desejo, e sim todas as necessidades. E Ele vai fazer isso de uma forma gloriosa. Matthew Henry, levando em consideração essa linguagem comercial que o apóstolo Paulo usa de crédito e conta, ele diz assim: Paulo saca um título do tesouro no céu e deixa que Deus retribua a bondade que tinha mostrado a ele. E ele o fará não somente como seu Deus, mas como meu Deus, que toma aquilo que foi feito a Paulo como se fosse feito a Deus mesmo. E ele diz: segundo a sua riqueza e glória. Os filipenses supriram as necessidades do apóstolo Paulo de acordo com a sua pobreza. Deus os retribuirá de acordo com a sua riqueza. E Paulo, quando diz isso, ele está pensando primariamente no que Deus fará pelos crentes quando entrarem na glória, mas que Deus fará para eles nesse reino de necessidades, nos momentos em que essas necessidades os atingirem. E é lógico que esse cuidado amoroso, esse auxílio glorioso nas necessidades, tem por base os méritos de Cristo. A união vital com Cristo é o único meio pelo qual os crentes recebem todos os benefícios. E é somente por Ele. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quando nós compreendemos esse tipo de coisa, nós podemos passar por toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo, porque nós sabemos que o Senhor vai nos fortalecer. Olha o que Matthew Henry diz. Ele, sumariando todo esse verso, diz assim: Ele o fará não somente como seu Deus, mas como meu Deus, que toma aquilo que foi feito a mim como se fosse feito a Ele mesmo. Vocês supriram minhas necessidades de acordo com a sua pobreza, Ele suprirá de vocês de acordo com as riquezas dele. Mas esse ato ocorre por meio de Cristo Jesus. Por meio dele temos a graça de fazer aquilo que é bom.
E por meio dele devemos esperar a recompensa disso. Não como dívida, mas como graça. Porque quanto mais fazemos para Deus, mais estamos em dívida com Ele. Porque tanto mais recebemos dele. Quando você chega ao final dessa carta, depois de expor tudo, você entende. E você pode ler essa carta de novo e entender cada palavra e cada situação, a demonstração e a exortação do apóstolo Paulo. Entender profundamente, como nós chegamos à conclusão aqui, que seria fácil dizer, diante de tudo o que nós vimos hoje aqui, as mesmas palavras que o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha confiança no Senhor e entendia que as suas necessidades seriam supridas nele. É aquilo que eu falei hoje de manhã. Se tivéssemos que viver debaixo de uma opressão todo o tempo, em toda a nossa vida, como Lázaro, naquela suposta parábola do rico e do Lázaro, e que depois, naquela vida de mendicância, de dificuldade, ele alcançou, não por meio da mendicância, a vida eterna. Se nós tivéssemos que viver dessa forma, Deus estaria suprindo, estaria tendo cuidado para conosco, fazendo aquilo que nós precisaríamos e necessitaríamos desse mundo para que pudéssemos abraçar o reino vindouro. É a confiança em Deus e o entendimento de que Ele é o nosso Deus e o nosso Pai que nos dá essa tranquilidade e que faz, em meio a situações difíceis, de necessidade, de provações e tribulações, acalmar o nosso coração em meio à tristeza, ao desânimo, voltarmos para o nosso Deus e entendermos que o Senhor tem cuidado de nós. E aí Paulo termina a sua carta dizendo assim: ora, o nosso Deus e Pai, seja a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui essa sua epístola com os louvores a Deus. E não há como terminar dessa forma, reconhecendo Ele como Pai dos crentes. E Matthew Henry diz que é uma grande condescendência e favor de Deus reconhecer a relação de Pai com pecadores e permitir que o chamemos de nosso Pai. Esse é um título muito comum na dispensação do Evangelho e também é um título que nos dá um grande encorajamento e privilégio de ter Deus como nosso Pai, como alguém que está intimamente relacionado conosco e que tem um grande amor por nós. Essa é uma das figuras que Deus se utiliza, porque a origem da verdadeira paternidade está nele, e nós refletimos essa imagem, essa paternidade de Deus na vida dos nossos filhos. Essa é uma das figuras que mostra o grande amor de Deus por nós, na relação de um homem para com seu filho, para com seus filhos. E quem é pai, que vivenciou a mesma experiência que eu vivenciei, que hoje tenho filhos adultos, pode falar isso com tranquilidade, por sentir aquilo que Deus sente por nós. E quando eu falo paternidade, eu estou me referindo também à maternidade. E uma outra demonstração desse amor, que Deus estabeleceu como figura também da sua relação, agora não com Deus, não mais com Deus com o seu povo, mas de Cristo com a sua igreja, que seria a mesma coisa, é do homem para com a mulher da sua mocidade. E essas imagens, quando nós vivenciamos
verdadeiramente isso nas nossas vidas, elas tocam profundamente no nosso coração e nos fazem entender, no âmbito humano, a grandiosidade do amor de Deus para conosco, apresentando uma relação de tamanha intimidade que demonstra o amor de Deus para conosco, tanto na paternidade quanto no matrimônio. Matthew Henry diz que deveríamos nos apoiar em Deus diante das nossas fraquezas e medos, não como um tirano ou inimigo, mas como Pai, que está inclinado a compadecer-se de nós e nos ajudar. Eu gostaria de concluir, querido, dizendo que nós devemos dar glórias a Deus como Pai, a glória da sua própria excelência e de toda a sua misericórdia para conosco. Reconhecer com gratidão que tudo que recebemos vem dele e dar louvor a ele. E como diz o apóstolo Paulo aqui, o nosso louvor deve ser constante e perpétuo. A glória para todo sempre ao nosso Deus. Vamos ficar de pé.